Então, pessoal, sejam bem-vindos, né? Essa aqui é a nossa primeira live após a publicação da medida provisória, né? É a medida número 1300, foi publicada agora dia 21 de maio de 2025 e que é uma surpresa, né? Porque na prática eu pelo menos não esperava que esse governo iria fazer alguma coisa relacionada à abertura do mercado livre de energia, né? Eu até imaginava que eles iam colocar junto, assim, com algum tema, mas de repente ou iam esperar mais ao final do ano, ou então eles iam colocar como promessa de campanha. Então me impressionei, né? Então, querendo ou não querendo, né, a medida está aí, já está valendo. Claro, pode ser que depois ela perca a validade, tudo agora depende, né, de como vão ser esses dias aí, mas na prática estamos atentos ao mercado, né? Então vamos hoje entender o que é esse novo mercado livre de energia, né, para baixa tensão. Então só para registrar, agora são 20 horas e 1 minuto, hoje é dia 26 de maio, segunda-feira, né? Então vamos entender o que é esse novo mercado livre de energia, e aí a ideia é que vocês possam fazer perguntas, né, para a gente poder então, pelo menos responder com o que já sabemos, né? Bom, eu vou começar aqui explicando então o que é o mercado livre de energia, porque muita gente ainda, assim, não que não entendeu, mas eu acho que não teve acesso, digamos assim, a toda a explicação, talvez não tenha pego assim a ideia central. Eu não sei, acho que é isso, né? Talvez a ideia central sobre o que é um livre mercado, né? Bom, primeiro, falar em abertura de mercado livre de energia é um pouco estranho, né? Porque deveríamos falar sobre a soltura dos cativos, né? Por quê? Porque atualmente o que nós temos é isso aqui. Hoje no Brasil nós temos uma Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, que nesse caso aqui é a CCEE, e a lógica, né, ou seja, o que a lei regulamenta desde lá dos anos 90, né? Então, quando nós tivemos ali em 94, né, a mudança de presidência, entrou também um plano de reestruturação do setor elétrico, reestruturação também do mercado financeiro e várias outras coisas. Teve a mudança da moeda e várias coisas, né? Bom, então ali nós também tivemos a mudança, né, para o novo formato do setor elétrico. Então ali nós temos o mercado cativo e o mercado livre de energia. De lá para cá muitas mudanças foram acontecendo, né? Por exemplo, em 96 nasce a ANEEL, em 98 nasce a ONS, depois em 2004 nasce a CCEE, e algumas mudanças, né, que aconteceram ao longo dos anos, a última agora em 2024, e com essa agora em 2025, então fecha um quadro de mudanças, onde nós temos um ambiente que é totalmente livre agora. Então vamos entender como era antes e como ficou agora, já com o grupo B da baixa tensão. Lembrando que o grupo B ele vai entrar mesmo em 2026 e 2027, né? Mas já falando aqui como fica essa organização. Então no Brasil nós temos hoje a CCEE, que é a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, e todos que são associados podem então comprar e vender energia livremente entre si, porque é na horizontal, é todo mundo associado. Tanto é que as distribuidoras, né, de energia são associadas. Então as distribuidoras de energia, elas representam também consumidores, né? Então nós temos ali os agentes geradores, então os agentes de geração. Então aqui, por exemplo, eu sou um PIE, né, um produtor independente de energia, está na categoria de geração, né? Eu sou um APE, né, um autoprodutor de energia, você vai ficar na categoria também de geração, ou seja, a categoria é de gerador, e daí ali dentro você tem as formas da contabilização. A autoprodução, ela é uma forma de contabilização, né? Ela é um modelo contábil, não é uma infraestrutura em si, né? Não importa a tecnologia que você vai usar, né? É uma forma de contabilizar a produção própria, tá? E aí nós temos também o agente comercializador. Então, da mesma forma que o agente gerador precisa, por exemplo, de um registro ou de uma outorga, o comercializador também precisa de uma outorga de comercialização, que é uma autorização, então, que a ANEEL dá para ele poder comercializar a energia elétrica. Com essa autorização, ele pode se associar na CCEE.
Ou seja, eu posso abrir uma empresa de comercialização? Posso, mas se eu não me associar à CCEE, eu meio que não posso, né, comprar e vender energia, ou seja, de fato exercer a atividade de uma comercializadora. E aí tem aqueles, vamos dizer assim, não vou dizer degraus, mas barreiras, né? Barreiras financeiras, barreiras técnicas, porque se você quer se associar, então a associação coloca alguns critérios ali, né? Então não vou comentar sobre eles hoje, mas só para explicar que da mesma forma que o gerador tem registro ou outorga, e existe todo um procedimento, né, para você de fato poder gerar e vender sua energia ou fazer o uso próprio, do outro lado também tem todo um procedimento para você se associar, né, para abrir a comercializadora e se associar na CCEE. E as distribuidoras hoje são por concessão. Então, a distribuidora de energia, ela não tem função de comercializadora, né? Em outras lives eu mostrei que lá no manual de contabilidade do setor elétrico, quando você vai na descrição, né, do que seria uma distribuidora de energia, aparece lá agente de distribuição, tem um parágrafo que explica que a distribuidora não pode praticar a comercialização da energia. Porém, como ela tem os consumidores cativos, ela faz então o chamado preço de repasse, né, que é a chamada distribuição então, né? E temos os consumidores livres. Esses aqui então são consumidores que atendem critérios legais e eles então podem comprar e vender energia. Sim, eles também podem vender, né, os chamados contratos de cessão ou termos de cessão, por exemplo, né? E também podem se tornar autoprodutores, né? Então eles podem tanto se associar a usinas já existentes, como eles também podem construir sua própria usina. Então existe um modelo de junto à carga, separado da carga. Então esse aqui é o panteão, né? Tem o gerador, o comercializador, a distribuidora e o consumidor livre, então, e todos eles horizontalmente fazem parte da CCEE, que é uma associação. Então ela é administrada pelos próprios agentes associados e elas, né, como empresa privada, né, ou seja, é uma empresa que não é uma empresa estatal, né, e ela então contrata pessoas, né, para fazer parte então da administração. Então existe também um conselho de administração, né? Então existe toda uma separação em relação às disposições de mercado e disposições administrativas internas, essas questões. Mas, assim, a ideia é explicar que ela é uma associação, então você pode participar do conselho, você pode se candidatar ali dentro. Ela não é uma entidade acima dos agentes, ela é formada pelos agentes, tá? Deixar bem claro isso, só para a gente conseguir avançar depois aqui. Bom, então, como era antes, né? Pensando na velha estrutura do mercado cativo, né? Sem, digamos assim, a permissão da migração. Então, as unidades que não tinham como atender os critérios para se tornar livres, elas obrigatoriamente eram representadas pela distribuidora na CCEE, na forma de consumidores cativos. Então a distribuidora, ela detém de um perfil e nesse perfil você tem todos os consumidores ali. Então, por exemplo, pegando a CPFL, né, são mais de 2 ou 3 milhões, né? Acho que somando todos dá até mais, mas vamos dizer que são mais de 2 milhões de consumidores que estão no cativo representados, né? Então, o que a distribuidora faz? A distribuidora usando, né, a partir do PRORET, que são os procedimentos de regulação tarifária, ela compra a energia dos seus pares, né, compra a energia do gerador, também pode comprar, pode negociar, pode inclusive vender, né, para comercializadoras. Existe todo um mecanismo de aquisição da energia. Então a distribuidora pode receber cotas compulsórias, né, Itaipu, Angra 1, Angra 2, ela pode comprar leilão de energia nova, leilão de energia existente, pode comprar também leilões de energia incentivada. Então ela tem várias formas de aquisição, como também tem mecanismos como os CBRs, né, que são os contratos bilaterais regulados. Então é um leque de opções ali. A ideia é que a distribuidora possa comprar em grandes volumes para, na hora de distribuir,
conseguir fazer o chamado preço de repasse, né? Isso a gente vai fazer uma simulação hoje, tá? Eu vou mostrar um exemplo de preço e como ficaria, né, a migração, mas a ideia do preço de repasse é conseguir entregar a um preço mais barato, então, para os seus cativos, né? E por que eles são cativos? É a ideia de cativeiro, né? Realmente eles estão presos, ou seja, eles não têm a opção de comprar direto do gerador ou de um comercializador ou então de outra distribuidora, né? Estão presos ali nesse cativeiro, certo? Bom, na primeira onda de liberdade, né, vamos dizer assim, começamos com 10 megawatts e vamos diminuindo a potência, passando por 3 megawatts, porque ficou muito tempo em 3, né? Depois vamos para 2,5, depois 2, depois 1,5, depois 1 megawatt. E aí então fomos para 500 quilowatts e o ano passado, em 2024, né, no mês de janeiro, abriu-se, então acabou essa restrição de potência do grupo A. Ou seja, basta estar no grupo A. Se você conseguiu estar no grupo A, você então agora pode ou ser representado por um varejista ou acima de 500 kW pode ser livre, mas, né, de toda forma você é livre para escolher o seu fornecedor. Então o formato mudou para esse formato aqui. Veja que eu já marquei aqui a questão do gerador, tá? O gerador também pode ter uma habilitação varejista. Já vou deixar a dica aqui. Hoje, quem trabalha com micro e mini geração distribuída, algumas usinas têm um perfil que é sim muito interessante para fazer uma conversão, ou seja, converter a usina para uma PIE, que é um produtor independente de energia, e aqueles clientes, né, que você já tem, que você atende eles na forma de geração compartilhada ou autoconsumo remoto, né, você pode agora usar um outro modelo contábil, que é o modelo da representação varejista. Então, existe um procedimento ali, você vai ter que levar a sua usina para se associar na CCEE, na forma de um produtor independente de energia, solicitar a habilitação varejista, leva um tempo, tem que cumprir alguns pré-requisitos, tá? Então não são todas as usinas que vão achar interessante passar por tudo isso, mas existe ali uma fatia boa do mercado que vai gostar por alguns motivos, né? O primeiro, são dois principais, tá? Então, assim, o primeiro motivo é que você mantém os seus clientes atuais e eles criam um vínculo até mais interessante, né? Porque eles passam a ser representados por você. Então é uma segurança, digamos assim, uma segurança jurídica muito maior e com vários graus de liberdade, né? Você pode combinar várias coisas individualmente em contrato. Então você não tem mais o atravessador que seria a distribuidora. É uma relação direta, né? A distribuidora perde aquela função de ficar contabilizando alguma coisa. Claro que você passa a assumir tudo, tá bom? E, claro, existem perfis de gerador que não vai fazer sentido ou pelo tamanho ou por outras oportunidades, tá bom, pessoal? Continuando aqui, você também pode ter uma habilitação varejista como um comercializador, o que acaba sendo mais comum porque existe todo um esforço de marketing, né, das comercializadoras. Então, aquelas já existentes solicitaram a sua habilitação e começaram, né, a fazer a prospecção de clientes, né? Então hoje já é muito conhecido. Então as comercializadoras elas remuneram na forma de comissão as pessoas que ajudam nessa prospecção. Também tem time de vendedores dedicados, né? Tem toda uma estrutura que algumas vão mais para um lado, né, um lado um pouco mais de prospecção, vamos dizer assim, presencial, né, batendo na porta do cliente. Outras vão para aquele formato um pouco mais digital, né? Então a coisa vai se equilibrando agora conforme o mercado vai entendendo esse mercado, né? Bom, o comercializador, basicamente, ele vai ter a mesma responsabilidade do gerador. Só que ele tem uma desvantagem. Eu esqueci de falar a segunda vantagem do gerador, tá? Voltando um pouquinho, pessoal. Eu falei que a primeira, justamente, era aquela questão de poder manter os clientes, tá? A segunda é que você não tem limitação geográfica. Então, diferente de uma usina de GD, que você ficava preso na área de concessão, agora você pode comercializar Brasil afora, e se você usar alguns mecanismos, dá para comercializar para o mundo todo, né? Porque tem no mercado financeiro ferramentas, né, como derivativos de energia, e também tem o mercado internacional que você pode negociar com a Argentina,
Uruguai, Paraguai, né? Agora está entrando a Bolívia, entrando a Venezuela, isso só tende a expandir. Tem restrição, né? Eles só querem agora as térmicas e hidráulicas que não tem invertimento, que tem invertimento turbinável, mas isso vai acabar mudando com o tempo, a gente percebe, né? Agora sim, agora voltando aqui para o comercializador, tá? No comercializador, então, você vai representar clientes, mas você tem a desvantagem que você precisa originar essa energia de alguém. Então você acaba comprando ou de um grande produtor ou de vários pequenos, né? Afinal, lembrem-se, a energia ela é finita. Não tem como empresas, né, como a Copel, Semig, por exemplo, dominarem todo o mercado. Elas têm um limite de tamanho e nós estamos falando de 90 milhões de unidades consumidoras, então todo mundo tem espaço nesse mercado. É claro que, assim como todo o mercado, quando ele abre, você tem um movimento que os pequenininhos, né, eles nascem e aí alguns morrem cedo, né, porque não conseguem se adaptar ao mercado, então existe um índice de mortalidade, né, ou seja, nascem geradores e comercializadores e depois já quebram a empresa, né, já entram em falência, por exemplo, ou fecham, né, perdem o interesse. Existem os resilientes, eles entram, ficam travados no tempo, crescem muito devagar, mas são resilientes, né? E existem aqueles que, bom, eles despontam, né? Eles vão mesmo crescendo rápido, então entram, começam a crescer. No segundo momento de mercado, é normal que aconteça, então, uma briga por aquisições, né? Ou seja, poxa, eu não consigo mais prospectar clientes, então é normal que grandes comercializadores comecem a comprar pequenos comercializadores, grandes grupos geradores comecem a comprar, e aí o mercado vai se equilibrando até chegar num número ali que fica no equilíbrio, né? Que não é viável crescer, também não dá para diminuir de tamanho, então fica aquela eterna briga ali oscilando, né? Então hoje o mercado está assim, né? Então nós temos aqui quem está no grupo A está livre, né? Pode ser representado ou por geradores varejistas ou comercializadores varejistas. E o grupo B até então estava preso aqui ainda, né? Como cativos, né? Depois dessa medida provisória, o que acabou mudando na prática? Mudou agora que o grupo B também vai poder ser representado tanto por geradores varejistas como por comercializadores varejistas. Por isso que quem está em GD já é interessante analisar se já não faz sentido atualizar esse modelo de negócios, né? Transformando a sua geração, por exemplo, se você tem uma mini geração operando por geração compartilhada numa modalidade específica, né? De repente, olhando, você começa a perceber, poxa, para manter os meus clientes e até para expandir, né, para chegar cedo no mercado, né, mudar ali para o modelo de produtor independente de energia com a habilitação varejista. Aí você pode representar grupo A, grupo B, mantém toda a base de clientes, não tem mais limitação geográfica, né, e você tem como expandir. E tem uma terceira vantagem ali que o pessoal acaba esquecendo, né? Você pode comercializar mais do que você produz. Por quê? Porque você pode comprar energia de terceiros para fazer a revenda, né? Então você pode gerar uma parte e trabalhar ali com a revenda no mercado. Quando o preço for muito baixo, você consegue comprar barato no atacado e vender no varejo. Porque a lógica do varejista, né, a vantagem do varejista é justamente essa, né? Você conseguir fazer uma aquisição barata de atacado e vender no varejo. Bom, aí vocês vejam que surgiu uma expressãozinha aqui, ó, chamado SUI. O que é o SUI nesse caso aqui? Existe um risco de mercado, e isso aqui é uma cópia do que fizeram em Portugal, né? Que é o seguinte, se eu tenho 90 milhões de consumidores, por probabilidade, né, alguns deles vão ter problemas, alguns não vão conseguir deixar, digamos assim, as distribuidoras, ou então no momento da migração vão ter algum problema e vão precisar de alguém para fazer, para suprir eles, né? Então criaram a figura do supridor de última instância. Então, se um cliente hoje ele tenta ir para o mercado livre de energia e acontece algum problema com o seu fornecedor ou algo, né, semelhante, ele pode ficar com a distribuidora ganha esse título então de ser o supridor de última instância, que basicamente é continuar no cativo, né? Não muda nada. O supridor, inclusive, você vai pagar um preço mais caro, tá? Porque a ideia é que ao longo do tempo
crie-se uma pressão para que esse cliente ele opte por estar no ambiente livre, né? E ao mesmo tempo, se você torna o SUI mais barato que a média de mercado, isso exigiria subsídios, que por sua vez não fazem sentido, né? Porque aí todo mundo gostaria de ser subsidiado, né? E a ideia do supridor é só dar segurança. Ou seja, no pior das hipóteses, a distribuidora garante que você não vai ficar sem energia. Por quê? Porque são mercados separados, né? O mercado livre de energia, ele é um mercado contábil, ele não é um mercado físico. Então assim, Josemar, eu mudei meu fornecedor, deu um problema, vou ficar sem energia? Não, a rede está ali, você vai ter energia elétrica normal. Você pode sofrer penalidades, você pode ter vários problemas, mas cortar a energia você não vai ser cortado, a menos que, né, você tenha feito algo e a penalidade seja justamente essa, né, como, por exemplo, não pagar a distribuidora. Então isso sim, né, você pode ser cortado. Se você também não pagar o varejista, existe também uma previsão legal, você pode sim ser cortado. Mas até chegar a esse ponto, você recebe notificações, etc. E aí é uma questão de resolver, né? Mas em resumo, não existe ligação entre o mercado físico e esse mercado contábil, né? Ou seja, a ideia do mercado livre é você simplesmente fazer os pagamentos e receber o dinheiro, e aí, em paralelo, o mercado físico acontece. Bom, então, em resumo, todo mundo continua sendo cliente da distribuidora, no sentido de pagar para ela pela infraestrutura. Então, todo mundo vai pagar a TUSD, e a TE vai desaparecer. Não vai existir uma TE, porque se você está livre, você vai negociar essa energia. Tá? Eu até vou fazer uma simulaçãozinha de cálculo para vocês entenderem o antes e depois, né? E aí o grupo B eu vou explicar um pouquinho mais adiante. Bom, avançando aqui, o que acontece? Há muito tempo, né, que eu falo da abertura de mercado e eu já deixei alguns pontos que são uma relação de causa e consequência, né? Então, assim, não é possível você ter uma tarifa convencional monômia, que é o que hoje temos no grupo B, e falar em abertura de mercado de energia. Isso é impossível, tá? Por quê? Porque precisa-se separar algumas coisas, né? Como, por exemplo, disponibilidade, né, e quantidade de energia. Então, são coisas diferentes. E também, assim, separar a questão da tarifa. Você precisa ter uma tarifa que funcione em multipartes, que você tenha diferenciação horária. Então, isso foi visto, isso foi colocado. Então, aqui, na medida provisória 1300, né, aqui eles colocam as modalidades tarifárias. Deixa eu mudar para vermelho aqui. Aqui, ó. As modalidades tarifárias de fornecimento de energia elétrica aplicadas às unidades consumidoras. E aí a parte importante, ó, independente da tensão. Então, isso que nós vamos ler vai valer para grupo B também. Tá? Então, independentemente da tensão de fornecimento em que são atendidas, poderão prever, entre outros aspectos, e esse entre outros aí deixa em aberto várias coisas, né? Mas então aqui, por exemplo, ó, tarifas diferenciadas por horário. Então, hoje no grupo B, a convencional monômia, você tem 24 horas, né, de fora ponta, você não tem ponta, é sempre igual, o preço da energia é igual, certo? Aqui eles podem criar, por exemplo, eu quero migrar para o mercado livre de energia. Então você vai ter que aderir a uma tarifa diferenciada, eles vão criar alguma tarifa, né? Por exemplo, você vai ter que aderir à tarifa branca. Vamos supor que eles fizeram isso, porque a tarifa branca já existe, né? E aí na tarifa branca nós vamos ter uma distinção por posto tarifário, ou seja, ela não tem contratação de demanda, mas ela tem o horário fora ponta, o horário intermediário e o horário ponta. Por que isso existe, né? Justamente para que as pessoas possam se organizar, né? Ou seja, a distribuidora. Inclusive, uma coisa que o pessoal às vezes esquece, né, é que quem define o horário ponta é a distribuidora. Né? Se você olha na lei, ela tem que pegar 3 horas do dia e colocar ali o horário que é a ponta. Né? Algumas começam 4h30 da tarde, outras começam 5 horas, outras 5h30 da tarde. E aí soma-se mais 3 horas. Né? O horário intermediário, ele é 1 hora antes da ponta e 1 hora depois da ponta. Então ele fica intermediário, né? Então
vem o fora a ponta, depois o intermediário, aí vem a ponta, volta para o intermediário, volta o fora a ponta. Esse é o exemplo da tarifa branca, né? Então, provavelmente, eles vão criar uma restrição onde, se você quer migrar, não pode continuar com a tarifa convencional monômia, né? Porque a lei já prevê essa diferenciação. E também eles podem fazer a mesma coisa que aconteceu em Portugal e criar uma espécie de microdemanda. Ou então, aqui como eles colocam, né? Tarifa multipartes, né? Onde eles colocam, então, tarifas multipartes que considerem a cobrança de parte dos custos associadas à disponibilização de capacidade para o uso do sistema de distribuição, desvinculado do consumo de energia. Ou seja, ao invés de você pagar só pelo que você consome, você vai ter uma quantidade disponível. Então você vai pagar aquela quantidade disponível como se fosse uma demanda contratada, né? E depois o consumo. Então vai ser um pouco parecido com o grupo A. Claro, a parte boa, né, é que isso tende a diminuir ainda mais a tarifa do fio, né? Porque se você já paga um valor disponível, o outro valor, que era o variável pelo consumo, tende a ser mais barato. Tanto é que a tarifa do grupo A, ela é mais barata do que a do grupo B, né? Se você comparar em unidades, né, reais por megawatt-hora ou reais por quilowatt-hora, né? Então isso aqui é uma tendência. Pode ser que aconteça, pode ser que não, né? Mas a tendência é que vai acabar aliviando um pouco no fio, até para o pessoal, né, se motivar a querer migrar, né? Porque se não tiver vantagem, ninguém vai migrar, né? A pessoa vai olhar, custa igual, não tem por que eu sair, né? Outras questões que eles colocam aqui, ó, tarifas diferenciadas por áreas, né, de elevada complexidade. Na complexidade, eles colocaram as perdas não técnicas, o que não faz muito sentido, tá? Porque quando se fala em complexidade de área de distribuição, geralmente estamos falando das perdas técnicas. Porque aí você tem todo o cálculo de fluxo de potência, a melhor forma, né, de fazer o espraiamento da rede para diminuir as perdas, né? A perda não técnica, a gente não tem muito o que fazer, porque isso aqui é furto, né? A única forma de você diminuir o furto numa região, basicamente, é a cultura da região, não tem muito o que fazer. Se você investir em medidores aéreos, telemedição, sistemas blindados, etc., aí o custo da medição vai lá em cima. Então, basicamente, você trocou uma coisa pela outra, né? Você troca o custo do furto pelo custo da proteção, digamos assim, né? Então, é inviável, né? Era melhor que não se fizesse nada, por exemplo, né? Claro que aqui eu estou dando uma exageradinha, mas só para vocês entenderem que sempre vai ter um custo, né? Então, assim, basicamente, se você pegar agora o caso da Light, que eu acho que é o caso no Brasil mais exposto na mídia, né? Que a Light reclama de muito furto de energia, então ali provavelmente eles vão ter um custo de tarifa diferenciado, vai ficar mais caro realmente, né? Agora, se você pegar outras regiões do Brasil que são mais tranquilas, de repente é um fator positivo, de repente acaba ajudando. Em resumo, o que eu acho que vai acontecer? Regiões da Light, por exemplo, vão tender a ser mais cativos, né? Ou seja, o pessoal não vai ter tanta tendência a querer migrar para o mercado livre de energia, né? E do outro lado, algumas regiões vão tender a ser mais livres, porque justamente tem menos problemas, né? Então vai ter esse, talvez tenha, né, esse efeito, né, essa relação de causa e consequência, né? Bom, aqui eles colocam, né, então, diferentes tipos de tarifa em função de critérios técnicos, locais e de qualidade, a serem aplicados na forma não discriminatória, resguardar transparências, etc., né? Isso é só uma frase de efeito, na verdade. Cadê? E é isso, né? O item 10 ali, a ANEEL, ela pode então fazer de forma compulsória. Então, basicamente, a ANEEL tem liberdade para criar essas tarifas. Bom, o que acaba acontecendo aqui? Por exemplo, se eu pego um cliente do grupo A, que esse a gente já sabe como era e como fica, né? Aí vamos tentar entender do grupo B. Então aqui, como que era para o grupo A? Então eu estou no cativo. Então contratei, por exemplo, 150 kW de demanda, né? Opa! Então tá aqui, ó, 150 kW de demanda, fiz a tarifa verde, considerando a Neoenergia, né? Então aqui, pagando a TUS de ponta, R$ 74,00,
mas eu contrato a verde, não é a THS azul, então a quantidade aqui é zero, né? Agora, no horário fora ponta, R$ 31,30. Essa é a disponibilidade de potência que eu pago. É como se fosse uma grande tomada, né? Eu pago para a Neo Energia garantir que se eu precisar demandar da rede 150 kW, eu consigo 24 horas por dia, né? Ou seja, não que eu vá registrar isso, não que eu vá exigir, mas se eu exigir, está reservado para mim, né? O contrato de demanda foi assinado, né? E aí temos a parte do consumo da energia. Então temos aqui na TUS de ponta R$ 1.889 por megawatt-hora, né? A gente usa megawatt-hora nesse caso aqui. E no fora ponta, então, R$ 73 por megawatt-hora. E agora vem a parte, deixa eu arrumar aqui, é a parte que é a questão toda, que é a TE, porque a TE vai desaparecer, certo? Repara que a TE aqui é bem cara, ó, porque a TE tem ponta e tem TE fora ponta. E no mercado livre de energia, não existe distinção para energia. O preço da energia é o preço unitário, é reais por megawatt-hora, porque é um produto, né? Se você, por exemplo, vai no iFood ali, né, e você pede para comprar um sanduíche, o sanduíche, o preço dele sempre é igual. Não tem diferença você pedir o sanduíche às 5 da tarde ou pedir no horário do almoço, a meio-dia, por exemplo, né? Agora, dependendo, o frete, né, a entrega, talvez seja mais caro. Se você pedir ali com urgência, vai pagar mais caro, né? Então, o frete é uma coisa, o produto é outra. Então, não faz sentido você colocar dois preços no mesmo produto, só porque o produto, porque você já está cobrando no fio a diferença, certo? Então, no mercado de energia, você calcula unitário. Então, essa parte vai ser interessante, porque a média ponderada dos dois valores é alta, né? Então, o que acaba acontecendo? Quando a gente migra esse cara para o mercado livre de energia, ele sai de um total de R$ 34 mil, ele vai aqui para um total de 31 mil. E olha que eu estou usando um valor de R$ 270 por megawatt-hora. Não é um valor também assim tão alto, mas também não é barato. Está bem dentro da média, né? E pensando ali no mercado. E mesmo que eu colocasse um valor maior, se eu colocasse R$ 320, ainda assim seria mais barato do que aquela média ponderada entre os 500 e os 300 e pouco que ele pagava na TE. Então repara que olhando preços de mercado hoje, a gente já entende aqui. E nesse caso aqui deu 9% de economia, né? Que é uma economia muito grande, porque eu não estou usando nenhum tipo de benefício tarifário nem nada, né? A distribuidora recebe normal. Aqui os valores dela, 74, 31, 1.889 e 73. A diferença é que não tem mais ATE. Ela deixa de ser o meu fornecedor de energia, ela só fornece agora a rede elétrica, então eu pago para usar a infraestrutura da distribuidora, né? Agora, como é que eu vou fazer esse cálculo aqui no grupo B? Porque eu não tenho ainda, né, a forma da tarifa. Então nós precisamos, assim, tentar usar, né, algo próximo disso aqui, ou então aguardar, né, a ANEEL publicar então como vai ser essa tarifa de energia, né? Bom, voltando aqui, então assim, como vai ficar isso para o grupo B? Primeiro, eles vão precisar sim criar uma tarifa nova, tá? E já existem alguns modelos, então já existem sandbox tarifários sendo testados, né? Pela Copel, pela Celesc, pela CPFL, né? Por outras distribuidoras, não lembro se é a IDP também, mas são várias delas, tá? E a ideia dessas distribuidoras é testar, inclusive, sandbox tarifários para carregamento de carro elétrico. Então, pessoal, nós vamos ter aí várias tarifas novas chegando, né? Porque se olhar o que eles estão testando e olhar para o que o resto do mundo utiliza, né? Nós vamos ter, por exemplo, uma tarifa para carregamento de veículos, uma tarifa para sistemas de armazenamento, né? Que a gente chama de behind the meter, né? Que é atrás do medidor, ou então tarifas para storage, né, que são sistemas de armazenamento distribuído. Nós vamos ter tarifas para grupo B, aqui já deixa bem claro que vão colocar, né, ou seja, já está definido que vão ser, só não diz como vai ser, e já diz que a ANEEL vai estabelecer. A ANEEL
já está pronta ali para, de forma compulsória, publicar, né? Provavelmente a ANEEL já está preparando alguma coisa, né? Eu acho que agora, como vai ter esse recesso de julho, né? Ou seja, a gente vai agora de maio para junho, aí vem o mês de julho. Quando trocarmos entrando em agosto, eu acho que teremos mais novidades aí, né? Mas podemos fazer algumas simulações usando, por exemplo, a tarifa branca, ou então pegando modelos tarifários de outros países, né, para fazer essa comparação, ou seja, como que Portugal faz. Portugal a gente já sabe como é a tarifa, né? Como que se faz no Texas, por exemplo, nos Estados Unidos, né? Porque lá também já é aberto. Então nós podemos pegar vários países que já têm e comparar como se fosse, ou seja, como ficaria a economia, como seria, né, e já nos prepararmos, ou talvez se a ANEEL publicar logo, a gente já tem, né, essa visão. Bom, aqui pessoal, só para deixar o convite para quem quiser olhar depois, né, e para quem está assistindo a gravação, tem o link na descrição aqui do vídeo, né, eu vou promover um treinamento que é justamente para a gente poder praticar, né, treinar essa questão desse novo mercado. Então eu vou pegar tudo que nós já temos como certo, né, porque existe uma proposta de abertura já oficial da CCEE, né? Temos também uma nota da ANEEL já com o que vai acontecer e temos a medida provisória. Então já conseguimos ali nos preparar para as mudanças, né? E aqui só para vocês entenderem o que nós vamos fazer, basicamente vamos estudar a nova estrutura do setor elétrico, como vão ser os novos procedimentos e regras, né? Como vai ser a medição. Eu vou falar um pouco desse modelo contábil, né? Que é um modelo, o pessoal fala em trocar medidor, fazer várias coisas, não vai ter exatamente isso, tá? Porque a própria Câmara de Comercialização já colocou a questão de fazer um modelo contábil com uma espécie de delay, né? Ou seja, você faz toda a contabilização a posteriori, né? Então primeiro você tem os registros e aí a posteriori você tem a contabilização. Vai dar um delay de uns 40 dias, mas não tem problema, né? Então no primeiro mês o varejista faz um cálculo estimado, no segundo mês ele vai acertando e vai acertando. Então podemos ter um modelo contábil e a não necessidade da adequação da medição. E se ela acontecer, tem um modelo simplificado, né? Vou falar também sobre mitos, né, e verdades sobre o mercado livre de energia, que tem muita coisa que é mito, né? O pessoal confunde alguns termos, né? Principalmente porque o pessoal esquece que existe atacado e varejo, né? Também aqui, entendendo sua nova conta de luz, eu vou pegar algumas comparações, né, usando tarifa branca do Brasil e modelos tarifários, né, Portugal, outros países, para poder mostrar como que vai ficar o modelo para Grupo B, né? E quem resolve o que, ou seja, qual vai ser o papel agora da distribuidora nesse mercado, o que o varejista vai fazer nesse mercado, né? Basicamente, um novo relacionamento para a gente já começar a entender essa dinâmica. E no dia 16, aí vamos fazer cálculos, né, para entender se vai ter viabilidade financeira. Ou seja, o cara que está no grupo B, né, se ele optasse por fazer uma migração hoje, né, pegando o modelo de tarifa branca, por exemplo, faria sentido para ele, combinando o preço, qual seria o preço do mercado para que fizesse sentido ele sair do cativo, né? Até para nós entendermos que não serão todos os consumidores que vão ter interesse imediato, né? Principalmente se ele já tem micro geração distribuída, por exemplo, né? Então quem quiser, né, o link está aqui na descrição para quem está assistindo a gravação. Para quem está participando ao vivo, eu já vou colocar o link lá nos grupinhos daqui a pouco, tá? Mas também já está no site. Quem entrar no site e clicar lá em todos os cursos já tem também o link da página, né? E para finalizar, então vamos rever aqui o que vai acontecer, né? Então, primeiro, né? Todos os agentes da CCEE continuam a mesma coisa. A distribuidora ainda é a distribuidora, o comercializador, o gerador, o consumidor livre. A diferença agora é que não teremos mais cativos. Você agora pode escolher. Se você quiser permanecer com a distribuidora de energia, ela vai ser chamada de SUI, S-U-I, é o supridor de última instância. Se você então quiser ir para o mercado livre de energia,
isso é totalmente contábil, não tem mudança de infraestrutura, não tem que construir uma subestação para a sua unidade consumidora na baixa tensão, é uma mudança contábil, né? Alguns casos teremos uma adequação de medição, outros não, né? Porque dependendo se o medidor ele já é eletrônico, ele já consegue fazer ali a medição no formato que é necessário para contabilização, não vai ter problema, né? Por exemplo, no grupo A, 80% dos medidores já são, né, compatíveis, então você tem ali quase uma regra de Pareto, né, 80-20, então 20% ainda dá trabalho, os outros 80%, né, são mais tranquilos, né? E esses números, lembrando que a própria CCE, lá na proposta conceitual, ela publica, né? Bom, e é isso, pessoal. Vou voltar agora lá para a nossa telinha. Pronto, voltei aqui para a nossa telinha. E agora, quem tem dúvidas, né, ou algum comentário, uma crítica, se quiser aproveitar, compartilhar aqui no grupo, né, pode falar. Vamos ver aqui no chat, né? Aqui só tem o boa noite aqui. Aqui o Celso levantou a mão. Pode falar, Celso. Boa noite, professor. Minha dúvida é a seguinte: será que quando abrir o mercado para o grupo B, de forma geral, vai haver algum site, algum marketplace na qual os consumidores vão poder escolher de quem será o fornecimento de energia? Por exemplo, esse varejista patrocina o meu time do coração, esse outro dá um desconto na churrascaria que eu gosto de frequentar. Será que vai haver uma coisa desse tipo? Ou vai continuar como é hoje em dia, né? O varejista vai atrás do cliente e tenta fechar com o consumidor aquele contrato bilateral? O que você acha? A ANEEL, certo. A ANEEL, ela já coloca alguns critérios, né, da criação de um marketplace. Então, da mesma forma que lá em Portugal, a agência reguladora de Portugal, ela criou isso, né? Acho que é ESRE, né, que é a de Portugal, que é o equivalente à ANEEL para nós, né? O que acontece então? Você entra no site, você clica em simular, você coloca lá família de 4 pessoas, né, vai preenchendo algumas coisinhas, e aí o que ela faz? Ela dá sugestões de comercializadores que podem te atender. Provavelmente a ANEEL vai acabar colocando alguma coisa assim, mas, na minha opinião, isso deveria ser uma coisa de livre mercado. Eu mesmo, por exemplo, tenho interesse em criar um marketplace assim, né? Então, assim, eu já até fiz algumas tentativas anteriores, mas como era um mercado muito pequeno e é muito mais técnico, né, pensando em grupo A, eu não senti assim que iria tracionar bem, acabei não insistindo na ideia. Mas para grupo B, eu acho que vai ficar muito próximo da ideia do iFood, né? Ou seja, você abre um aplicativo que aí é privado, alguma comercializadora fez ou alguma empresa fez, e ali dentro você tem as propostas onde você clica, assina o contrato, né, ou faz uma compra, né, de outra forma coloca no cartão de crédito, não sei. Mas eu acho que isso vai acabar vindo aí com o livre mercado. As pessoas são criativas, né? Então, da mesma forma que temos aí nos outros países, né, modelos de microrrede, VPP, vários outros formatos, né, vão surgir coisas assim no Brasil também. Mas a ANEEL já prevê que teremos algo semelhante, sim. Tranquilo, Celso? Obrigado, professor. Uma outra dúvida que eu teria é o seguinte: os clientes que são baixa tensão, né? Desculpa, baixa tensão, baixa renda, que possuem um consumo aí abaixo de 80 kW, e até não vão nem pagar pela conta de energia, esses clientes, eles vão permanecer com o distribuidor, ou eles vão poder também optar por serem alimentados, né? Ou então serem migrados para o ambiente livre? Obrigado. Certo. A ANEEL ela fez o seguinte, a ANEEL não, desculpa, na medida provisória, né, nós já temos ali o seguinte, existe todo um espaço ali onde esses vão ficar com a distribuidora na forma de supridor de última instância, e já diz que a CDE, que é a conta de desenvolvimento energético, né, ela vai reservar um saldo, né, então basicamente os valores pagos, né, pelos pagantes normais, vamos ter ali o encargo setorial da CDE, que já existe hoje, né, mas parte desse valor vai ficar para subsidiar, então,
essas tarifas sociais, etc. Né? Então, eles estão numa posição de vulnerabilidade social, né? Não faria sentido imaginar que eles iriam para o ambiente livre. Né? E como existe todo um plano ali, então faz sentido pagarmos um encargo para subsidiar essa situação. Né? Então, isso já é definido. Tá? Aqui Obrigado, professor. Beleza. Aqui na fila, então, tem o Eduardo, depois o Armando e depois o Felipe. Pode falar, Eduardo. Oi, Josimar, boa noite, tudo bem, né? Tranquilo. Deixa eu te falar, uma dúvida que eu tenho é em relação a GD, como é que vai ficar, né? Porque hoje várias empresas aí fizeram investimentos aí, apostando aí, né, na venda dos créditos, e com essa liberação do Mercado Livre para todo mundo, aí vem aquela dúvida, o que é mais vantajoso? Pelo que a Anatel, né, pelo que você está vendo aí das regras da DNL, você acha que o preço que o mercado varejista vai chegar para o consumidor, ele vai ser mais vantajoso ou não? Como fica esse mercado aí da GD, na sua opinião aí? A medida provisória, ela não mexeu em nada da GD, então, tecnicamente, não tem alterações, tá? A GD continua normal existindo, tá? Agora, o que acaba acontecendo, né? Quando você coloca mais uma opção no mercado, as pessoas avaliam e colocam em ordem, né? Então, no primeiro momento, o que nós tínhamos? Ou eu comprava da distribuidora, ou eu produzia minha própria energia, certo? Se eu percebesse que fazia sentido, eu investia então na geração própria e pronto, né? Tinha a micro e mini geração ali como opção. Agora você tem mais uma opção, então é natural que aqueles que não considerariam viável, né, no início, mas não tinha outra opção, então entre ficar com a distribuidora e fazer o investimento, eles optavam anteriormente em fazer o investimento, agora esse perfil provavelmente eles vão optar só por fazer a aquisição. A questão do preço, tá? Em todos os mercados, quando você tem ganho de escala, você produz barato. Então, da mesma forma que eu vou no mercadinho e compro pão, leite, compro, né, verduras, etc. Não faz sentido eu ter uma horta, não faz sentido eu ter uma vaca na minha casa ou num apartamento, né, como eu já fiz as piadas várias vezes, né? Então é uma questão de ganho de escala. Então provavelmente os preços ofertados vão ser atraentes, né? Mas também não vão ser baixos como o atacado. É diferente você comprar um caminhão de batatas ou você comprar um saquinho ali com 1 quilo de batata ou meio quilo de batata, né? Então, o preço vai ser atraente, sim. Alguns clientes vão realmente não ter mais interesse em GD. Quem tem o sistema vai continuar, não mudou nada para eles, né? Mas quem estava pensando em fazer investimento, talvez opte. Então, uma fatia do mercado, sim, não vai querer. É mercado, né? É só um número finito de consumidores com várias opções. É lógico que vai diminuir um pouquinho. Então a GD vai ter uma retração, isso não tem como ser diferente, né? Entendi. Não, maravilha, obrigado aí, viu? Beleza. Aqui na sequência o Armando, depois o Felipe, e aqui também tem umas perguntas, depois eu vou ler aqui no chat, tá, pessoal? Pode falar então, Armando. Josemar, tudo bom? Tudo Como bem? vai? Boa noite. Pode falar. A minha dúvida fica relacionada aos créditos da GD. Será que esses créditos vão poder ser comercializados no Mercado Livre? Também pessoas que têm uma usina de até 75 kW-pico, 80 kW-pico, essas pessoas vão conseguir negociar essa energia no Mercado Livre? Não, são coisas diferentes, tá? O crédito de energia, na prática, ele não existe, né? O que acontece ali é que dentro da concessão da distribuidora, toda a energia que é injetada por um micro ou mini gerador, a distribuidora ela faz uma anotação, né? O crédito é aquele caderninho da distribuidora ali. Então não é um contrato real de compra e venda de energia, não tem lastro, não tem montantes definidos, com períodos definidos, sazonalização, modulação. Então é impossível você vender esse crédito porque não tem nem como identificar a origem, nem garantir lastro futuro, né? Então continua como é, dentro do sistema de compensação de energia, ou seja, o crédito, quem está na GD, continua normal, não muda nada, tá? Se você opta, né, por exemplo, eu tenho GD, mas eu decidi em ir para o Mercado Livre de Energia. Bom, aí é uma coisa diferente. Primeiro, todo crédito que você tem, você perde,
Isso já é definido em lei, tá? Na lei 1400, se eu não me engano, não, desculpa, 14.300, né? Ela já define lá que se você faz a migração, esse crédito você perde, não tem como aproveitar isso de outra forma. Claro, você pode fazer o seguinte, né? Você pode cadastrar uma outra unidade consumidora, né? E consumir todo o crédito, aí acaba com o crédito antes, mas não dá para fazer de forma assim de, eu vou pegar meu crédito e usar. Isso aí perde mesmo, tá? E quando você opta por ir para o mercado livre de energia com a sua unidade geradora, agora entra um problema, que é o seguinte: na GD, o incentivo é você produzir muito mais energia do que você precisa, porque você tem um sistema de compensação. Então você está consumindo e produzindo simultaneamente e guardando isso com a distribuidora. No ambiente livre, o incentivo, como existe um ganho de escala, né? O incentivo é você comprar de alguém e não produzir. E se você produz no máximo a sua simultaneidade, ou seja, consome e produz, consome e produz. Então, o incentivo é não injetar na rede, né? Se quiser injetar, pode, existe o mercado de curto prazo e tudo, né? Mas assim, achar a viabilidade para isso tem que ser uma operação bem estruturada, bem estratégica, né? Não é nada amador, digamos assim, né? Então, o primeiro ponto é esse: se você tem GD e você optar por migrar para o mercado livre de energia, você perde os créditos, a menos que você faça alguma coisa antes para gastar tudo logo, né? E quando você estiver no ambiente livre, provavelmente você não vai querer injetar. Eu vou dar um exemplo prático. Ó. Estou no mercado cativo, aí eu consumi 1 megawatt-hora da distribuidora. Eu vou pagar mais ou menos um custo global de R$1.000 por megawatt-hora, que dá R$1 por quilowatt-hora, né? Fazendo a conta em reais por quilowatt-hora, seria R$1 por quilowatt-hora, né? Mas vou falar em reais por megawatt-hora, faz mais sentido. Bom, então consumi da distribuidora, paguei para ela um valor global ali que seria em torno de R$1.000 por megawatt-hora. Aí eu injeto na rede, aí eu injetei 1 megawatt-hora. O que nós esperávamos, né? Poxa, vou ter um crédito então de 1 megawatt-hora, certo? Mas não é o que acontece, porque tem o sistema de compensação. Então, tecnicamente, o crédito que eu tenho, fazendo um cálculo em dinheiro, é como se eu tivesse um crédito de 600, 700 reais por megawatt-hora. Agora, se eu fizer a mesma situação no mercado livre de energia, quando eu consumo a energia, eu pago a distribuidora e eu pago o meu fornecedor. Aí eu pago um custo global. Vamos supor que eu paguei um custo global ali de R$800 o megawatt-hora, né? Antes era 1.000, agora 800, pegando 20% ali mais barato. Quando eu injetar na rede, né, pensando, agora eu vou injetar, né? Quando eu injetar esse 1 megawatt-hora na rede, eu vou liquidar pelo PLD. E daí o PLD são R$58. Então, na GD, quando você injeta, você ganha um crédito de R$600 por megawatt-hora. No Mercado Livre, quando você injeta, ninguém vai te dar crédito. Você injetou porque você quis injetar, é uma venda, né? Então o preço é pelo mercado de curto prazo, usando o PLD, né? Que é o preço de liquidação das diferenças. Então o que acaba acontecendo é que é óbvio que não faz sentido, né, você injetar na rede. Antes eu injetava, eu tinha um crédito grande, agora eu injeto e ganho um pouquinho. Então é um desincentivo, né? Porque justamente, na verdade, no mercado cativo, ele é surreal. Como é que a distribuidora vai te dar um crédito de R$600 por megawatt-hora? De onde ela tirou esse dinheiro? Quando você injeta na rede, ela usou a energia, acabou. Então, se daqui a 10 meses você quer a energia, ela tem que comprar aquilo de alguém. E o preço de origem, ela vai ficar deficitária, né? Porque como é que ela vai te entregar um crédito que é o dobro do preço, né, que ela conseguiu negociar no mercado? Mas ela consegue porque é subsidiado, né? Justamente a CDE-GD, que está dentro da TE hoje, né, e outros recursos ali subsidiam a GD. Então, olhando desse ponto de vista, você vai acabar assim, não achando interessante migrar alguém que tem um sistema de GD muito grande agora para o Mercado Livre, né? Porque a pessoa vai olhar e pensar, mas eu vou ficar, em vez de injetar e guardar e pegar de volta, eu vou injetar e vou perder meu dinheiro, né? Então, basicamente as pessoas vão optar em ficar como estão, né? Esse é o resumo que eu acredito olhando, né, pelo mercado como ele trabalha hoje, né?
Ô, Semar, tudo bem? Pode falar, Felipe. Vai ser possível aplicar gestão de energia nesses clientes? Que é um serviço que vem logo em seguida, né? Que as comercializadoras têm a gestão também, né? Tem todo um sistema integrado, né? Para representação não, porque o que acontece? Quando você faz a representação, o varejista, pode ser um gerador varejista, um comercializador, ele representa você na CCEE. Então não requer gestão. Então esse mercado é um mercado diferente, é um mercado de representação, né? Então não é a mesma coisa do atacado. O grupo B não vai ter essa coisa da representação, não? Da gestão, da representação, né? Vamos dizer assim. Eles vão ser representados por varejistas, mas não tem o que gerir deles, né? Porque fazer a gestão é o quê? É você fazer a gestão dos ativos cadastrados na CCEE. Mas como eles não são associados, eles não têm ativos registrados na CCEE, eles são representados. Então, basicamente, o varejista ele coloca vários representados em um perfil. Então, por exemplo, eu tenho 10 representados e cada um tem uma demanda montante de 0,1 megawatt médio. Então, se eu somar tudo, vai dar 1 megawatt médio. Então, o varejista vai no mercado e origina 1 megawatt médio e registra a entrega nesse perfil. Ele faz por perfil. Então, o representado ele não tem ativos ali, ele não tem contratos bilaterais, então ele não tem o que ser gerido, né? Não tem como fazer gestão da mesma forma que a gente faz hoje do atacado. No atacado é diferente, no atacado você faz a migração, ou seja, você torna ele um associado. O cliente ele é leigo, né? Então ele não vai saber cumprir todos os pré-requisitos, então ele contrata o gestor. Então o gestor faz registro, validação, calcula encargos, né? Toda a demanda, tudo que exige o calendário de operações da CCEE, né? Basicamente quem vai atender é o gestor, né? O cliente ele só se preocupa com o business dele, né? Exatamente, Semar. Essa área, né, ela parece muito com gestão financeira, né? A área de contabilidade, não tem nada físico, assim, pra você preocupar, né? Eu demorei muito a perceber isso, né? Não sei, o raciocínio não é muito igual o contabilista, né? O gerente financeiro, assim. Não dá para comparar. Engenharia de custos, né? Vamos dizer assim, né? É melhor comparar com engenharia de custos, porque se você comparar com o mercado financeiro, dá a impressão que você consegue fazer coisas do tipo segurar para vender depois. Energia é contabilização, você calcula receita e custo. Você tem custo fixo, custos flexíveis, ou seja, não dá para pensar como mercado financeiro, né? Não são investimentos, né? Aqui na sequência, então, tem uma pergunta do Felipe, aqui do Felipe Pinheiro, né? Ele coloca ali, Josemar, uma dúvida fora do contexto. Como ficará o certificado de operador da CCEE? Não tem mudança, na verdade, porque o que é o certificado de operador, né? Imagina que você quer contratar um profissional e você queira, né, que ele seja, vamos dizer assim, experiente, que ele tenha um bom conhecimento de mercado livre de energia, né? Você é uma distribuidora, um comercializador, uma empresa de gestão, seja o que for, né, um banco, etc. Aí você tem ali, tem 10 engenheiros, tem 10 contadores, tem 10 advogados, todo mundo ali se colocando como especialista no mercado livre de energia. Bom, aí você olha, todo mundo tem um currículo bacana, todo mundo tem curso superior, colocaram que tem experiência no mercado, etc. Qual vai ser o diferencial, né? Aí quando você olha assim, mas só 2, 3 têm a certificação. Então, ou os outros desconhecem e não fizeram a prova, ou não foram aprovados, né? Então daqueles que têm a certificação, você acaba usando isso como um diferencial. Então hoje a certificação ela é para fazer um diferencial do profissional. Ela não tem relação com o mercado em si, né? E essa abertura, inclusive, ela vai até valorizar um pouco mais a certificação, porque como nós estamos hoje atualmente são 200 mil consumidores, né, que são unidades consumidoras. Mas se nós pararmos para analisar, quando abrir para mercado do grupo B, né, nós estamos falando em 90 milhões de unidades. Então imaginem que se hoje nós temos comercializadoras
que já são grandes, né? Tem comercializadora que tem equipes de 60 engenheiros, né? Então essas ali vão ter daqui a pouco 1.000 engenheiros espalhados pelo Brasil todo fazendo gestão. E aí é interessante que, né, pelo menos a maior parte deles tenha a certificação, ou seja, que passaram por um exame, né? Então não mudou nada na regra hoje para o certificado de operador, mas assim, na minha opinião, ele acaba se tornando mais importante agora. É como você, por exemplo, eu quero contratar um engenheiro da computação, ou como é que eles chamam? É um programador, né? Alguém formado em ciências da computação, alguém com curso superior. E aí eu falo assim, olha, eu preciso de um especialista nesse software específico aqui, no Azure da Microsoft, por exemplo. E aí aparecem lá 10 engenheiros, né? E aí só um deles tem a certificação da Microsoft. Por mais que todos os outros 9 falem, né? Pô, não, mas eu conheço o Azure, eu uso todo dia, eu sei tudo sobre o Azure. Não, tudo bem, mas é que o outro tem a certificação, né? Então, de repente, ou seja, ou você não quis fazer, não conhecia talvez, ou não conseguiu a certificação, então é uma forma de ser um diferencial, né? É uma forma rápida de pensar, legal, então do conteúdo aquele cara conhece, né? Agora o resto, bom, aí tem que ver no dia a dia, né? Uma outra pergunta aqui do Márcio Pedroso, né? Tem ideia de quanto será a economia? Ele coloca ali, porque na GD está em torno de 10 a 12%, né? Eu acho que a economia vai girar assim, ó, de 5 a 12%. Eu fiz algumas simulações, tá? Pegando preços de varejo mesmo, e também pensando na eficiência da tecnologia, e também assim, quando você retira os subsídios, tem muito preço de energia que estava inflado, né, pessoal? A gente fazia a simulação aqui, dava 43% de economia. Eu não vou levar isso para o cliente, eu vou oferecer 30% no máximo para ele, né? Eu vou deixar. Não faz sentido levar 43% a menos que. Mas aí fica muito estranho o mercado, né? Então, assim, agora, né? Agora o preço vai ter que ser o real. Então, tem preços aí que vão ter que baixar, não tem jeito, né? O pessoal vai ter que esquecer aquela desculpa do incentivada é mais cara. Não é tão mais cara assim hoje em dia, né? Então, pelo que eu simulei, entre 5% e 12% é o que vai ser o que o pessoal vai ofertar nas migrações, tá? Tem distribuidora muito cara, pessoal, então assim, dá para ir mais, né? E tem distribuidora que é tão barato que vai ficar negativo, tá? Se você pegar aquelas cooperativas ali que o preço da TE é super baixo, tem cooperativa que a TE é menos de R$100. Aí vai ficar negativo, não vai fazer sentido você se tornar livre, né? Mas tem um custo, né? Porque elas também vão perder os subsídios. Não tem, porque se o grosso do mercado se tornar livre, quem é que vai subsidiar? Né? Não vai mais vir dinheiro para eles, né? Então, talvez, e não faz sentido. Por que você vai subsidiar se tem a opção barata natural de mercado? Por que você vai subsidiar para que seja artificialmente barato, né? Dá na mesma, né? Então, esses aí talvez mudem, mas hoje dá negativo. Outra pergunta aqui do colega, o Everson. Usinas de investimento solar, né? Então ele coloca PIE mais varejista. Faz sentido se conseguir vender energia a R$500 por megawatt-hora, né? E instalar o FV em local de boa irradiação. Você acredita que os valores das tarifas na BT ficarão próximos desse patamar? Pois é, aí entra a questão da tecnologia, tá? Por que ela é viável vendendo a R$500 por megawatt-hora só? Por que tem que vender tão caro assim, né? Porque isso é quase o dobro do preço do ambiente livre normal, né? Porque é a questão do ganho de escala. Não faz sentido no mundo da engenharia nós acreditarmos que usinas pequenininhas, né? Ou seja, uma usina de 1 megawatt, ela não tem como competir em preço com uma usina de 30, uma usina de 20, né? Agora, se você olhar o cálculo pegando assim uma usina de 5 megawatts em diante, você começa a ter um ganho de escala que começa a ficar competitivo. Senhora, espera que tá. Acho que alguém abriu sem querer aqui o microfone. Dela? Não. Cada pacote é Aonde tá? Não sei se eu estou conseguindo desativar aqui. Agora acho que deu. Pronto, alguém esqueceu o microfone aberto.
Então é um ganho de escala, né, pessoal? É a mesma coisa que você tentar montar um mercado pequeno e você tentar competir, assim, e ter lucro semelhante a uma rede ali, Bourbon, Zafari, nessas essas redes, por exemplo, né? Então, assim, o que vai acabar acontecendo é a energia é finita, alguém vai pagar o preço parecido com o preço da baixa tensão. Se nós pagávamos quase R$1.000 por megawatt-hora no custo global para a distribuidora, provavelmente terão alguns clientes que vão pagar um valor, né, vamos dizer, um pouco abaixo disso no mercado de varejo também. Porque quem define o preço é o produtor. Então, se você não consegue vender por um preço barato, mas outro consegue, então o problema é você, né? Ou seja, como é que pode isso? Existe duas usinas, uma que vende a R$200 e a outra não é viável se não vender por mais de 500. Então tem alguma coisa errada na usina, né? Então o mercado ele tende a corrigir essas distorções. Infelizmente, algumas empresas quebram e outras crescem, né? Então não tem muito o que fazer. Outra pergunta aqui da Raquel, né? O Márcio aqui agradeceu, então obrigado, Márcio. Aqui a Raquel diz: Josemar, perdoe a redundância, não ficou claro o motivo de não ser possível a realização da gestão do cliente de baixa tensão. Poderia contextualizar um pouco mais? Sim. O que acontece? Quando você vai representar o seu cliente, né? Imagina que eu sou o comercializador varejista. Aí eu prospectei o cliente e eu represento ele. Se eu represento ele, os ativos estão comigo. Não tem como um terceiro fazer a gestão. No máximo, uma pessoa de fora pode, assim, dar uma consultoria no sentido de falar: olha, esse seu fornecedor varejista não é tão bom. Eu posso arranjar outro fornecedor aqui varejista para você. Aí sim, você pode dar uma orientação e ele pode fazer a substituição do varejista, tá? E o varejo, pessoal, os contratos eles são indeterminados, então os contratos não têm prazo. Algumas empresas fazem, né, colocam 3 anos, 5 anos, mas não é necessário, porque é um contrato de prestação de serviço, não é uma venda de produto, não precisa definir montante, período, não tem isso. Você não está registrando um CCIAL, né? É um contrato de representação. Então, geralmente é um contrato indeterminado, e aí se você quiser substituir o varejista, basicamente você vai comunicar ao varejista, tem uma regrinha, né? Você tem que notificar, tem um prazo e tudo, mas você notifica ele e fala: olha, vou substituir você por outro varejista, né? E é isso. Então, gestão mesmo de você entrar na CCEE, baixar um relatório, calcular os encargos, né? Imprimir ali o boleto para ele pagar a contribuição associativa, isso não vai ter, né? Você validar operações dentro do Clique CCE, esse tipo de gestão não vai ter para um representado, né? Porque o próprio varejista vai fazer isso. O que pode acontecer, que de repente ali, a Raquel, né? De repente você pode aproveitar, Raquel, é o seguinte: o varejista, ele vai precisar de uma equipe, né? Porque se ele tem, vamos dizer, 10 mil representados, é complicado ele montar todo mundo ali na forma de CLT, né? Provavelmente ele pode contratar algumas pessoas PJ e ele passa fatias da carteira, né? Então, olha, você faz a gestão internamente para mim desses 1.000 clientes representados. Se você fizer uma boa gestão dessa carteira, eu te dou mais 1.000. Aí é uma gestão interna, né? O cliente está representado pelo varejista e o varejista internamente contrata uma pessoa PJ e essa pessoa fica fazendo a gestão interna, né? E aí pode ser que ganhe ou perca, né, clientes. Aí tem que mostrar assim, a habilidade, né? Então isso aí eu acredito que possa ter, né? Até porque não vai fazer sentido todo mundo ser CLT, né? Beleza, então vamos encerrando. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui na fila. Não? Então, beleza. Então, como de costume, né, ultrapassamos, né? A live era para ter meia hora só, deu 1h10 praticamente, né? Pessoal, agradeço a presença de todos aqui, né? Lembrando que vamos ter aquele treinamento, então, que é o novo mercado livre de energia para baixa tensão. Quem está lá no grupo de negócios, né, vai perceber aquele curso ali, vai integrar, né? Naturalmente, não vai precisar
se matricular nele, vai entrar junto ali, né? Para quem comprou também a versão completa, vai entrar lá dentro automaticamente, então não precisa adquirir. E quem quer começar, né, quer se preparar para esse novo mercado, então pode fazer a aquisição desse curso ou do formação completa, porque aí sempre o material vai sendo atualizado, né? E temos nossas lives e todo o resto, né? Certo, pessoal? Então, aqui o Celso quer falar. Pode falar, Celso. Vou pegar aqui ó, o finalzinho. Então, eu só queria perguntar com relação à questão dos contratos legados e a questão da sobra involuntária, né? Porque atualmente as distribuidoras, quando elas têm essa sobra involuntária, elas não pagam essa multa. Elas passam essa despesa para os cativos, né? E no caso, quando começar o cliente livre, baixa tensão, migrar, o que é que ela vai fazer com essa sobra involuntária? Vai colocar também no cliente cativo ou tem alguma solução já em vista? Não, já tem algumas soluções, tá? Então, basicamente são duas principais, tá? Uma delas é o leilão de excedentes, então ela sempre pôde vender excedentes, né? E também comprar, caso falte, né? Existe o leilão de ajuste, por exemplo, né? Então são ferramentas ali na forma de leilão. E também existe um outro mecanismo, que é um mecanismo de compensação de sobras e déficits, que é o MCSD, né? Mecanismo de compensação, isso, MCSD. E aí tem 4 formas de fazer esse mecanismo e já é previsto lá que quando um cliente ele migra para o mercado livre de energia, aquela energia que seria comprada para aquele cliente, por exemplo, ela pode ser, entre aspas, devolvida, né? Então, na próxima aquisição, na verdade, a distribuidora não vai fazer aquela compra, né? E também tem outros mecanismos. Por exemplo, quando uma distribuidora ela tem muito excedente e ela não consegue nem fazer a compensação das sobras e dos déficits, ela também não consegue fazer leilão, né, de venda de excedentes, por exemplo, ela pode se expor ao mercado de curto prazo e o impacto, se ele for negativo, ele é ressarcido no próximo ciclo, né? Então, quando a ANEEL fizer o cálculo da próxima tarifa, ele vem ajustado. Então, existem várias ferramentas contábeis ali. E sobre os contratos legados, né, as distribuidoras já vêm não participando de leilões tão longos, né? Então, aqueles leilões A-6, A-5, a frequência com que elas vêm participando já vem diminuindo e a tendência agora é não acontecerem mais, né? Então, os leilões vão acabando e os geradores que vendiam nos leilões agora vão precisar vender no mercado livre, né? Ou eles mesmos podem representar o cliente, né, na forma de varejo e vender direto para o cliente. Fica até melhor, né? Em vez de vender para alguém para vender para o outro, ele vende direto para o consumidor final agora, né? Então, é uma forma de resolver, né? Obrigado, professor. Beleza. Então é isso, pessoal. Então, vou encerrando aqui a gravação. Um grande abraço a todos, né? E teremos mais uma outra live, que eu quero trazer alguns outros temas, mas aí eu anuncio de novo lá nos grupos, né? A princípio vai ser ali pelo dia 2 de junho, né? Se eu não acabar alterando a data, tá? Mas sempre temos as lives, né? Porque a ideia é fazer essas lives aqui para o pessoal do grupo, dos grupos, na verdade, interagir, né? Os grupos de WhatsApp, os grupos do Telegram também, né? Então, todo mundo aí se conhecendo também. Beleza, pessoal? Um abraço e encerrando então agora a gravação.